Lucas, tenho 32 anos, e estou aqui para contar como uma simples viagem em família virou um inferno pessoal. E talvez o meu maior triunfo. Tudo começou com minha cunhada, Júlia, aquela clássica pessoa que faz questão de te lembrar que você não pertence à família. Paguei por tudo nessa viagem, absolutamente tudo. Mas quando chegou a hora das fotos, descobri que eu não estava família o suficiente para aparecer nelas. Ah, e tem mais. Depois disso, decidi dar uma pequena lição. O problema? A lição saiu um pouco do controle. Eu trabalho como desenvolvedor de software há quase 10 anos, e finalmente consegui economizar o suficiente para bancar uma viagem especial para minha família. Não éramos ricos, então essa era a chance de fazer algo memorável. Aluguei uma casa enorme em Gramado para todos nós. Meus pais, minha irmã Clara, meu cunhado Rafael e, claro, Júlia, a rainha do drama e da manipulação. No início, tudo parecia perfeito. A casa tinha piscina aquecida, vista para as montanhas, e até um chefe particular para o jantar de Natal. Eu paguei por tudo isso, cada centavo. E sabe o que é engraçado? Eu não me importava. Queria mesmo era ver minha família feliz. Até que as coisas começaram a ficar estranhas. Júlia, desde o primeiro dia, fez questão de me colocar em segundo plano. Ela organizava os passeios, escolhia os restaurantes e sempre se certificava de que eu ficasse com a pior parte, seja o assento desconfortável no carro ou o quarto mais longe da piscina. No começo, achei que fosse só implicância normal, de cunhada. Mas então veio o momento das fotos. Estávamos no jardim da casa, todos arrumados para o almoço de Natal. Júlia pegou a câmera e começou a organizar todo mundo. Clara, vem aqui do lado do Rafa. Mãe e pai, sentem no banco, ela dizia toda animada. Fiquei parado ali esperando minha vez. Só que ela simplesmente me ignorou. Pronto, vamos tirar. Sorriso. Esperei alguns segundos antes de perguntar. E eu? Não vou aparecer nas fotos? Ela me olhou como se eu tivesse acabado de dizer algo absurdo. Ah, Lucas, você não precisa aparecer. Você é só o irmão. Essas fotos são pra família mesmo. Família. Só o irmão. Aquilo ecoou na minha cabeça por horas. Horas. Depois desse episódio, algo mudou dentro de mim. Não sei explicar exatamente o que foi, mas decidi que precisava dar uma lição em Júlia. Não queria brigar, gritar ou fazer cena. Queria algo sutil, algo que ela sentiria na pele. A oportunidade surgiu no último dia da viagem. Júlia havia reservado um quarto de luxo em um hotel 5 estrelas para ela e Rafa. Era o tipo de coisa que ela adorava. Ostentação pura. Mas o que ela não sabia era que eu tinha pago antecipadamente pela reserva. E também tinha acesso ao sistema de cancelamento. Na manhã em que eles deveriam sair para aproveitar o quarto, fiz uma ligação rápida para o hotel. Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas Silva. Infelizmente houve um problema com o pagamento da reserva do quarto 504. Vocês podem verificar? Do outro lado da linha, a recepcionista confirmou o que eu já sabia. O pagamento nunca havia sido processado. Claro que não. Eu tinha cancelado tudo na noite anterior. Quando Júlia e Rafa chegaram ao hotel, foram recebidos com a notícia de que o quarto não existia mais. Sem dinheiro em espécie para pagar na hora, eles tiveram que voltar para a casa de Gramado. E adivinha quem recebeu os dois com um sorriso irônico? Isso mesmo, eu. Mas aqui vai a reviravolta. Enquanto eu curtia minha pequena vitória, percebi que Júlia estava escondendo algo. Algo grande. Enquanto eu saboreava minha pequena vitória, percebi que havia algo errado com Júlia. Ela não estava apenas irritada ou frustrada. Ela parecia nervosa. Tipo, realmente nervosa. E isso era estranho porque Júlia nunca perdia a compostura. Era sempre a pessoa mais controlada da sala. Aquela que fazia questão de mostrar que nada a abalava. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na sala assistindo a um filme, decidi investigar. Não de forma óbvia, claro. Comecei perguntando sobre o hotel, como quem não quer nada. Então vocês ficaram chateados por causa do quarto? Podemos tentar remarcar, se quiserem. Júlia me lançou um olhar que poderia congelar uma panela de sopa. Não precisa, Lucas. Está tudo bem. Mas não estava. Eu podia ver isso nos olhos dela. E então, como quem não quer nada, soltei a isca. Sabe, fiquei pensando. Por que você reservou aquele quarto tão caro? Quer dizer, você e Rafa já têm um quarto enorme aqui na casa. Por que gastar tanto dinheiro? Ela hesitou. Por uma fração de segundo, mas hesitou. Foi o suficiente para despertar ainda mais minha curiosidade. Eu só queria algo especial, ela respondeu, evitando meu olhar. Algo diferente. Diferente? Aquilo não fazia sentido.
Júlia era prática demais para fazer algo especial, sem um motivo claro. E então, enquanto eu observava seu comportamento, cada vez mais desconfortável, percebi algo que passou despercebido antes. Ela estava usando um vestido novo. Um vestido que eu tinha certeza de que ela não trouxera na mala. No dia seguinte decidi seguir Júlia. Parece coisa de filme, eu sei, mas algo dentro de mim dizia que havia mais nessa história do que aparentava. Enquanto todos estavam ocupados, com os preparativos para o último jantar em Gramado, ela saiu sozinha, dizendo que ia comprar algumas lembrancinhas. Peguei as chaves do carro e a segui discretamente. Ela entrou em uma cafeteria no centro da cidade. Da rua, pude vê-la sentar-se, a uma mesa onde já havia outra pessoa, um homem. Ele era alto, bem vestido, e tinha aquele ar confiante que combinava perfeitamente com alguém que está prestes a causar problemas. Meu coração acelerou. Quem era ele? E por que Júlia estava encontrando-o às escondidas? Fiquei ali por alguns minutos, observando-os conversarem. Ela parecia tensa, enquanto ele gesticulava animadamente, como se estivesse tentando convencê-la de algo. Então, ele tirou um envelope do bolso e o entregou a ela. Júlia o pegou rapidamente e o guardou na bolsa, como se temesse que alguém pudesse vê-lo. Aquilo não era normal. Nada disso fazia sentido. Voltei para a casa antes que ela percebesse que eu a havia seguido, mas minha mente estava a mil. Quem era aquele homem? O que havia no envelope? E o que isso tinha a ver comigo? Mais tarde naquele mesmo dia, durante o jantar, decidi confrontá-la. Não diretamente, é claro. Eu sabia que precisava ser cuidadoso. Esperei até que todos estivessem distraídos conversando, e me aproximei dela na cozinha, onde ela estava arrumando os pratos. Oi, Júlia, disse casualmente, enquanto pegava uma taça de vinho. A propósito, vi você hoje naquela cafeteria. Bonito vestido. Ela paralisou. Literalmente. Sua mão tremeu ao colocar um copo na pia, e ela se virou para mim com uma expressão que misturava choque e raiva. Você me seguiu? Ela sussurrou, sua voz baixa e mortal. Não precisei seguir. Respondi, mantendo minha voz calma. Só achei estranho você sair sozinha logo depois do episódio do hotel. E bem, curiosidade mata, né? Seus olhos brilhavam de fúria, mas também havia algo mais. Medo. Pela primeira vez, eu vi Júlia vulnerável, e isso me deixou ainda mais intrigado. Escuta aqui, Lucas. Ela começou, sua voz agora mais firme. O que quer que você tenha visto não é da sua conta. Não se meta. Ah, mas é da minha conta quando envolve mentiras e segredos que podem afetar minha família. Retruquei, dando um passo à frente. Quem é aquele homem, Júlia? E o que há no envelope? Ela hesitou novamente, e por um momento pensei que ela fosse desabar. Mas então, como se tivesse tomado uma decisão, ela respirou fundo e me encarou. Você quer saber? Tudo bem. Vou te contar. Mas não aqui. Nos encontre no quarto de hóspedes em 10 minutos. E, Lucas, ela fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. Não traga ninguém. 5 minutos depois, eu estava no quarto de hóspedes tentando não parecer tão ansioso quanto realmente estava. Júlia entrou com passos firmes, fechou a porta atrás, disse e trancou-a. Ela se virou para mim, ainda segurando aquele envelope que havia recebido na cafeteria. Antes de você começar a fazer julgamentos, ela disse, sua voz baixa mas carregada de intensidade. Preciso que entenda uma coisa. O que vou te contar não é sobre você ou sua família. É algo muito maior do que isso. Eu cruzei os braços tentando manter minha expressão neutra. Então me conta, estou esperando. Ela hesitou por um momento como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Então, finalmente, começou. Aquele homem. Ele é advogado. E o envelope contém documentos relacionados ao meu divórcio. Divórcio? Aquilo me pegou completamente desprevenido. Júlia e Rafa sempre pareceram o casal perfeito, pelo menos na superfície. Claro, eles tinham suas discussões, mas quem? Não tem? Eu nunca imaginei que algo assim pudesse estar acontecendo. Espere, eu disse franzindo a testa. Você e o Rafa estão se divorciando? Desde quando? Desde que descobri que ele está me traindo. Ela respondeu, sua voz agora mais dura. Faz meses. Ele está envolvido com uma colega de trabalho, e eu só descobri porque vi mensagens no celular dele. Ele pensa que sou idiota, mas eu sei exatamente o que está acontecendo. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Eu sabia que Rafa podia ser charmoso demais às vezes, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. E o hotel? Perguntei, ainda tentando conectar os pontos. Por que reservar um quarto lá? Porque eu precisava de um lugar seguro para encontrar o advogado sem que ninguém soubesse. Ela explicou. Mas agora, graças a você, tudo está desmoronando.
Se o Rafa descobrir que estou planejando um divórcio, ele vai tentar esconder provas, bloquear minhas contas. Ele vai fazer qualquer coisa para me prejudicar. Agora eu entendia por que Júlia estava tão nervosa e por que ela havia sido tão hostil comigo durante toda a viagem. Ela estava sob pressão, lutando contra algo muito maior do que eu poderia imaginar. Mas ainda havia algo que não fazia sentido. Se você está planejando um divórcio, por que não contou a Clara? Ela é sua irmã, afinal. Ela poderia te ajudar. Júlia balançou a cabeça, frustrada. Porque eu não queria envolver ninguém. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Além disso, ela parou por um momento, como se estivesse ponderando se deveria continuar. Eu não queria que Clara soubesse que eu estraguei tudo, que casei com o cara errado. Aquela confissão me deixou em silêncio. Pela primeira vez, vi Júlia não como a cunhada irritante e controladora, mas como uma mulher que estava lutando para reconstruir sua vida. Então o que você vai fazer agora? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Eu preciso daquele quarto de hotel, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. Preciso falar com o advogado novamente e resolver isso antes que o Rafa desconfie. Mas graças a você, agora não tenho onde me esconder. Eu senti um aperto no peito. Tinha ido longe demais com minha pequena vingança. Não era justo punir Júlia por algo que, no fim das contas, não tinha nada a ver comigo. Eu posso consertar isso, falei, após um longo silêncio. Vou ligar para o hotel e garantir que você tenha o quarto de volta. Ela pareceu surpresa e aliviada. Por que você faria isso? Depois de tudo o que eu fiz? Porque você precisa de ajuda. Respondi simplesmente. E no fim das contas, somos família. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos dormiam, liguei para o hotel e reativei a reserva de Júlia. Expliquei que havia sido um mal-entendido e prometi pagar pelo quarto novamente. Quando voltei para casa, encontrei Júlia esperando por mim na sala. Obrigada. Ela disse, sua voz suave pela primeira vez desde que nos conhecemos. Eu sei que não mereço isso depois de tudo. Ninguém merece passar por isso sozinho, respondi. Mas então, enquanto ela se preparava para sair, algo inesperado aconteceu. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era do Rafa. Lucas, preciso conversar com você. É urgente. Meu coração gelou. O que Rafa queria? Será que ele já sabia sobre os planos de Júlia? Ou havia algo mais acontecendo? A mensagem de Rafa me deixou em alerta máximo. Eu sabia que ele não era do tipo que ligava ou mandava mensagens no meio da noite, a menos que fosse algo importante. Ou perigoso. O que foi? Respondi, tentando manter minha voz neutra. A resposta veio quase imediatamente. Preciso falar com você agora. É sobre a Júlia. Onde você está? Minha mente começou a correr. Será que ele já havia descoberto sobre o advogado? Ou será que havia algo mais acontecendo? Olhei para Júlia, que estava prestes a sair pela porta. Espere, eu disse, segurando seu braço. O Rafa acabou de me mandar uma mensagem. Ele quer conversar comigo agora. Júlia empalideceu. Sobre o quê? Ele disse que é sobre você. Ela hesitou por um momento. Então balançou a cabeça. Isso não é bom, se ele sabe de alguma coisa. Você acha que ele descobriu sobre o divórcio? Perguntei, sentindo meu estômago se apertar. Não sei. Ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Mas se ele souber, vai fazer qualquer coisa para me parar. Aquilo não fazia sentido. Se Rafa realmente soubesse, por que ele viria até mim? Por que não confrontaria Júlia diretamente? Havia algo errado nessa história. Algo que ainda não tínhamos visto. Vou encontrá-lo, decidi. Você fica aqui. Não saia até eu voltar. Saí da casa e caminhei até o jardim, onde Rafa estava esperando. Ele parecia nervoso, andando de um lado para o outro sob a luz fraca do poste. Quando me viu, ele veio direto ao ponto. Lucas, preciso que você seja honesto comigo. Ele disse, sua voz baixa, mas urgente. Você sabe de alguma coisa sobre a Júlia? Ela anda agindo estranha ultimamente. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Ele não sabia sobre o divórcio. Pelo menos ainda não. Mas então, por que ele estava tão preocupado? Como assim, estranha? Perguntei, tentando ganhar tempo. Ela tem saído sozinha, recebendo ligações escondidas. E hoje, quando voltamos do hotel, ela parecia diferente. Como se estivesse escondendo algo grande. Eu podia sentir o peso do segredo de Júlia pairando sobre nós. Sabia que precisava escolher minhas palavras com cuidado. Olha, Rafa, comecei, tentando soar calmo. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas acho que você precisa conversar com ela diretamente. Talvez ela esteja passando por algo difícil e precise de apoio. Ele me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se deveria confiar em mim. Então, finalmente, ele suspirou. Talvez você tenha razão. Ele disse, sua voz mais suave.
Mas Lucas, se você souber de algo, qualquer coisa me avise. Eu só quero entender o que está acontecendo. Assenti, sentindo um nó na garganta. Claro, pode deixar. Quando voltei para dentro de casa, encontrei Júlia sentada na sala, claramente ansiosa. Contei a ela sobre a conversa com Rafa, e pude ver o alívio em seus olhos. Então ele ainda não sabe. Ela murmurou mais para si mesma do que para mim. Por enquanto não, respondi. Mas isso não vai durar para sempre. Você precisa contar a verdade para ele antes que as coisas piorem. Ela balançou a cabeça frustrada. Eu sei. Mas e se ele reagir mal? E se ele tentar me impedir? Você não pode continuar vivendo assim, eu disse firme. Seja lá o que acontecer, é melhor enfrentar isso agora do que viver com medo. Júlia ficou em silêncio por um momento, então assentiu lentamente. Você tem razão. Vou contar tudo para ele amanhã. No dia seguinte, Júlia reuniu coragem E contou tudo para Rafa. Não vou mentir. A conversa foi tensa. Houve gritos, lágrimas e muitas acusações. Mas no fim, algo inesperado aconteceu. Rafa admitiu que sabia que havia problemas no casamento, mas estava com medo de perder Júlia. Os dois decidiram tentar uma terapia de casal antes de tomar qualquer decisão definitiva. Não sei se vão conseguir consertar as coisas, mas pelo menos estão dispostos a tentar. Quanto a mim, aprendi uma lição valiosa. Às vezes, as pessoas que achamos serem nossos maiores inimigos estão apenas lutando suas próprias batalhas. E no fim das contas, família é sobre estar junto, mesmo nos momentos mais difíceis.